certinho. A partir desse momento a gravação está sendo feita, tá? Já vou aproveitar marketing@softwaresul.com.br. Tá aí, ó, o e-mail na área de chat. Esse é o meu e-mail. Já fica guardadinho aí para quem quiser depois da apresentação, é só me pedir. Então, a partir daqui eu passo a palavra para o Raoni. Raoni, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo, o palco é teu. Maravilha, Daniel, obrigado a todos aí, obrigado pessoal da Software Sul pela oportunidade da gente estar falando um pouquinho aí do portfólio da Veritas para vocês. Bom, como o Daniel já fez a introdução, eu faço parte aqui do time de engenheiro de soluções da Veritas, né? Então a gente tem aqui uma equipe bem grande que atua no Brasil, né? Então nós temos escritório em São Paulo, a gente tem também representatividade em Brasília, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre. Então a gente está bem consolidado aqui no Brasil, para quem não conhece muito bem a empresa Veritas, né? Para quem conhece um pouco do histórico, a Veritas ela foi uma empresa que fez parte do portfólio da Symantec, né? Uma empresa que hoje faz parte da Broadcom, uma empresa de segurança. Em 2016, a Veritas teve aí a separação completa de toda a sua operação, né? E se tornando novamente uma empresa independente em relação aos seus produtos, seu portfólio, operação como um todo, tá bom? Bom, então a ideia aqui hoje é a gente focar no portfólio da Veritas voltado para a governança da informação, o que a gente faz, né, o que a gente está atendendo e como que a gente está posicionando e apoiando as empresas nessa questão, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente sabe que veio aí principalmente por conta do advento da GDPR, né, que iniciou ali na Europa. E bem similar a essa lei, a gente também aqui no Brasil teve aí o lançamento aí dessa lei de privacidade de dados, e a gente sabe que é bem amplo esse tema, né? Então, se a gente fosse discutir essa lei, poderia ficar dias aqui, eventos, né? A gente sabe que inclusive existe eventos aí de vários dias acontecendo só para falar de temas relacionados a essa lei e quais as preocupações, tá? Mas a ideia hoje não é falar da lei, não é entrar no detalhe do que é a lei, de como atender essa lei, quais os principais pontos da lei, e sim aonde o portfólio de ferramentas da Veritas pode apoiar vocês, tá? No final, se a gente conseguir ter aí o Thiago, ele vai falar um pouquinho sobre os serviços, né, que a Software Sul está também entregando aí no mercado para complementar, obviamente, a questão ferramental, que é o que a gente vai falar aqui, né? Uma coisa é você ter tecnologias que vão apoiar nessa gestão de dados, outra coisa é o restante, né? Toda uma consultoria, toda uma forma de você tratar a lei no âmbito como um todo, né? Então a Software Sul também tem soluções aí e serviços para apoiar vocês nesse sentido. Bom, então, sendo bem objetivo, né, a ideia desse webinar não é a gente ficar aqui também por muito tempo em relação aos detalhes de cada solução, mas é falar um pouco de cada uma delas e como que ela se encaixa aí dentro dos requisitos da lei. Mas aqui a gente já dá uma visão geral de como que a Veritas trata a questão de governança dos dados pessoais. De acordo aí com, né, uma metodologia internacional de gestão de dados pessoais, né, até muito baseada na GDPR, existe ali um framework, né, onde a Veritas segue esse framework para apresentar o que as soluções atendem dentro desse framework. Isso passa desde a parte de localizar os dados, pesquisar esses dados, ou seja, garantir que eu consiga encontrar informação em um tempo adequado, caso eu precise entregar essa informação, seja para o próprio titular ou seja para um órgão, né, uma questão judicial. Minimizar os riscos, ou seja, garantir que eu tenho processos, né, sendo aplicados por soluções automatizadas que me garantem que eu estou seguindo, né, as normas e eu estou executando ali processos de governança em cima desses dados. Proteção, e aí a gente passa desde a parte que a Veritas já é mais conhecida no mercado, né, que é a parte de backup e recuperação desses dados, mas também toda a parte de gestão proativa do dado.
Então, entender quem está utilizando esse dado, quais anomalias estão sendo atreladas em cima desse dado. Então, é realmente o uso, né? Como é que está sendo o uso e por quem em relação a esses dados pessoais. E, por fim, o monitoramento, para garantir que o ciclo ele sempre vai ser seguido, né? Então, conforme novos dados entram, novas informações, novas aplicações são criadas, como que eu mantenho, né, essa governança em relação às soluções que a Veritas atua. Em resumo, a gente está falando aqui de 3 principais soluções, tá? Que aí a gente vai falar principalmente Data Insight, Enterprise Vault e Discovery Platform. Essas são as principais soluções de governança da informação da Veritas. Fora isso, aí a gente entra com as tecnologias de Disaster Recovery e Backup, que aí passa por Net Backup, Backup Exec, dependendo do tamanho da necessidade da empresa, e o Resilience Platform, que é a nossa tecnologia de gestão de Disaster Recovery, porque, querendo ou não, dentro da LGPD, dentro da GDPR, vocês precisam também ter um plano de continuidade para essas informações. Então, se de repente acontecer um desastre no data center, como é que eu garanto que essas informações vão estar disponíveis em outro local para acesso? Então, é importante também pensar não só no backup em si, que é uma cópia dos dados, mas também na forma de disaster recovery dessas informações. Então, a gente apoia nesse sentido também. Maravilha. Bom, então aqui a gente vai falar, né, de um pouco de cada uma dessas tecnologias, e quando a gente entra no assunto governança da informação no portfólio da Veritas, existe um cara aqui, eu vou até voltar para ficar mais fácil aqui a explicação. Existe um cara que ele é crucial dentro do portfólio da Veritas, que é uma tecnologia compartilhada entre as soluções que a gente vai falar aqui, que é o Information Classifier. Então, antes de tudo, a gente precisa identificar quais são os dados pessoais que você tem dentro do seu ambiente, principalmente falando de dado não estruturado, né? Porque base de dados, a gente sabe que fazendo uma reformulação da base, do esquema, você consegue trazer essas informações através de queries dentro da base de dados. Mas, quando a gente fala de file server, de OneDrive, de dispositivos NAS, né, dispositivos de armazenamento em rede, aí você não tem essa mesma facilidade de busca dessas informações. Então, o primeiro passo de tudo é identificar dentro do ambiente de vocês o que é dado pessoal, através do quê? Da classificação de dados. Então, a gente tem aqui, a gente vai falar um pouco dessa tecnologia, uma tecnologia que consegue identificar dados pessoais brasileiros na rede. Data Insight, que aí entra uma tecnologia já, aí sim, já é um produto, né? A primeira é uma tecnologia compartilhada entre essas soluções, tá? O Data Insight é um produto em si, que é o primeiro passo. Então, é ele que vai executar essa classificação, por exemplo. Então, ele vai fazer a visibilidade, ele vai entender o que você tem dentro do ambiente, quais são os dados, qual é a idade desse dado, quem está utilizando, fazer um monitoramento proativo do seu ambiente de dado não estruturado e classificar as informações de acordo com as regras de negócio e regulamentações que vocês precisam seguir. Então, o Data Insight ele é o primeiro passo da jornada, ele é quem dá essa visibilidade, faz o monitoramento e mantém ali o controle em cima do ambiente de produção. Enterprise Vault aí é uma tecnologia já voltada para preservação de dados, ou seja, o Enterprise Vault é uma tecnologia que vai arquivar os dados que eu preciso guardar e aplicar uma retenção em cima desses dados. Então, mais importante do que você manter o dado, seja no ambiente de produção, ou seja de uma forma mais segura, né, como a gente está falando aqui, que é através do arquivamento, você precisa delimitar um tempo de vida desse dado. Né? Você não, com as novas leis, se torna mais crítico ainda você não guardar o dado para sempre, que é um costume, diria, de 99% das empresas, é guardar o dado para sempre, na dúvida, guarda. Né? Nunca deleta ou nunca procura saber exatamente se precisa guardar ou não, e sim, guarda. Então, o Enterprise Vault ele vai atuar dentro desse tipo de necessidade, que é a preservação, ciclo de vida do dado, além de fazer toda uma indexação do dado para que você consiga buscar, e aí entra naquele
naquele item que a gente viu ali de pesquisar, você conseguir buscar a informação de uma forma extremamente eficiente e simples, tá? Para que você não tenha que ficar buscando de forma manual alguma informação dentro do ambiente de produção. O eDiscovery Platform, que aí já é realmente uma tecnologia voltada para investigação digital. Então, eu estou passando por um processo de litígio, né, seja ele em decorrência da própria LGPD ou de qualquer outra necessidade que eu tenha dentro da empresa, e eu preciso responder por isso. O eDiscovery Platform, ele é uma solução extremamente robusta para fazer investigação digital e documentar todo esse processo, né, garantindo a cadeia de custódia desse dado, para que você consiga, no final de toda essa investigação e de toda essa coleta de informações interna que você fez, seja no ambiente de servidores, seja até mesmo na máquina dos usuários, ou em outros repositórios, como compartilhamento, né, do Office 365 e coisas nesse sentido, você vai documentar tudo isso, vai revisar tudo isso, né, principalmente para aquelas empresas que têm já uma equipe de compliance, que tem uma equipe de legal, ou tem um serviço, né, terceiro que faz esse processo de investigação, aonde a plataforma ela vai reduzir muito o tempo de você encontrar essas evidências, né, a necessidade que você precisa dentro do ambiente, e ao mesmo tempo prover ali tecnologias para que você consiga alavancar ainda mais essas evidências, né, conseguir encontrar até mais evidências do que você imaginava dentro desse volume de dados sendo investigado. Tá, ou desses usuários. Então, é uma tecnologia bem voltada para essa necessidade de litígio, né, de descoberta eletrônica, de investigação digital. E, por fim, as tecnologias de proteção, como a gente mencionou anteriormente. Então, NetBackup, BackupExec e o Resilience Platform, que são tecnologias que vai de encontro com a necessidade de continuidade de negócio e extremamente importante nessa jornada de LGPD para garantir que o dado ele não vai ser perdido de forma alguma e você vai conseguir se recuperar de desastres o mais rápido e eficientemente possível para conseguir continuar aí toda a produção e também o acesso às informações pessoais. Tá? Então, a gente vai passar em cada um desses temas, não muito a fundo, como eu mencionei, mas falando dos principais diferenciais aí de cada uma dessas tecnologias. Tá bom? Como o Daniel comentou, tá? Vocês podem ir colocando as perguntas ao longo do webinar no chat. A ideia é não parar, tá, o webinar para responder, mas no final a gente responde, ou se caso não der tempo, a gente pega essas perguntas e responde diretamente para vocês por e-mail, tá bom? Então fica mais fácil aqui para fluir o webinar e a gente não esticar muito. Maravilha, então vamos lá. Falando aqui então da primeira tecnologia, né, o Information Classifier. Então a Veritas desenvolveu uma tecnologia de classificação de dados, uma tecnologia própria, que ela leva em consideração diversos parâmetros e é uma tecnologia extremamente flexível. Então a gente tem já configurado diversas políticas, incluindo a LGPD, para a identificação desses dados, porém eu posso customizar da forma que eu quiser essa minha tecnologia. E usando todos esses tipos de parâmetros aqui e alguns outros, né, que não está descrito aqui nesse slide, como proximidade, termos-chave, validação, expressões regulares, né, a gente tem também contagem mínima e máxima para, inclusive, colocar ali, setar um nível de criticidade para aquele arquivo, né, para que a gente entenda se tem bastante informação, por exemplo, informação pessoal ou qualquer outro tipo de detalhe que eu queira classificar aquele dado. Então é bem interessante porque você consegue customizar e personalizar da forma que você quiser essa tecnologia. Tá? Então você tem essa abertura dentro da tecnologia, ela não é engessada a apenas aquelas que já estão pré-configuradas. Então aqui é um print, né, da console, como que aparece, né, as políticas dentro do Information Classifier, né, dentro da parte da tecnologia de classificação de dados, que essa tecnologia ela está presente em todas as soluções que a gente falou ali no início, né, todas elas têm um ícone lá de configuração
e classificação de dados, e aí ele traz para essa console aqui. O ponto interessante é, apesar de ser, a gente está falando aí de principalmente 3 soluções, todas elas usam a mesma tecnologia de classificação de dados, ou seja, se eu já classifiquei o dado em uma, a outra tecnologia vai entender o que está acontecendo, tá bom? Porque é a mesma tecnologia de classificação compartilhada com todas as soluções. Então aqui, ó, a gente já pode ver que tem uma lista de políticas já pré-definidas, né? Então, uma delas, se a gente observar ali, é o Brasil Personal Data Policy. E dentro desse Brasil Personal Data Policy tem todos os parâmetros de identificação de um dado pessoal brasileiro. Isso passa por toda a parte de por exemplo, RG, CPF, número do SUS, cartão de crédito. Então, aqui tem um monte de parâmetros já pré-definidos para identificar que aquele dado contém informações pessoais. Ah, Roni, você está falando que já é pré-definido. Eu só posso usar essa política para identificar dados da LGPD? Você pode usar ela como base. Você pode incrementar, você pode criar uma nova a partir dessa daqui, você pode customizar essa daqui. Então, você tem a liberdade de executar o que você quiser dentro dessa política. Tá? O ponto interessante é, você não precisa partir do zero, como a gente tem visto em várias outras tecnologias aí de mercado, que ela está muito mais voltada para GDPR, para regulamentações americanas, asiáticas, e não levando em consideração a nossa aqui, que tem uma diferença gritante aí para a identificação de dados, tá bom? Então, a partir dela, né, como eu comentei, você tem a possibilidade de simplesmente habilitar as tecnologias, as formas, né, as políticas de identificação de dados. A partir daí, uma vez que ele identificar um dado no ambiente de produção, ali no seu file server, né, em compartilhamentos na rede, ele vai colocar um tag nesse arquivo, ou seja, ele vai colocar que esse arquivo faz parte de uma determinada política, né, de regulamentação interna ou externa. Aí você também pode criar também tags aqui e políticas da forma que você quiser. Tá? Lembrando que o tag, o arquivo, ele pode ter um tag ou vários tags. Tá? Então, eu posso criar uma política com vários tags, o arquivo em si, se ele bater com mais de uma política de classificação, ele vai receber mais de um tag. Então, o tag significa o quê? Uma política. Se eu identificar esse dado, o que eu escrevo nas propriedades dele? Vou escrever que ele é um arquivo Personal Identifiable Information, PII. Ou eu vou colocar que é LGPD. A tag, o nome vai ser LGPD. Então, quando eu buscar esse dado nas tecnologias e colocar um filtro LGPD, eu já sei que todos aqueles dados que ele encontrou possuem alguma informação pessoal. Tá? E aí eu posso tomar as minhas decisões do ponto de vista de melhor gestão desse dado, né, de revisar os permissionamentos, olhar mais de perto quem está usando aquela informação, aplicar notificações em tempo real do que está acontecendo em cima desses dados, né, para que se alguém acessar essa informação ou que não seja de determinado grupo de usuários, por exemplo, e tente acessar essa informação, ter ali um fluxo, né, de notificação disso tudo, revisar permissões de acesso a esses arquivos, local de acesso, aonde esse arquivo está armazenado, se está de acordo, e também integrar com a tecnologia, como a gente viu ali, de preservação de dados da Veritas. A partir do momento que eu identificar um dado pessoal, eu posso simplesmente arquivar ele, para fazer com que ninguém tenha a possibilidade mais de deletar aquele arquivo ou usar de forma indevida, né? Fazer algum processo que eu não tenha controle. Então, a parte de classificação é o pontapé inicial de tudo isso. Tá? Falando então agora do Data Insight, que é a tecnologia, o primeiro produto de fato. Quando eu falo produto, aí já entra em questões comerciais, por exemplo, porque aqui a gente está falando de várias soluções que podem estar dentro de um pacote ou podem ser negociadas separadamente, cada uma, tá bom? Então, Data Insight, tá? O Data Insight, ele tem esses 3 principais pilares de atuação. O primeiro deles, e é uma consequência, na verdade, da melhor gestão de dados, que é o quê? Você melhorar o gerenciamento dessa informação do ponto de vista de otimizar o uso da sua infraestrutura.
Então, você conseguir, por exemplo, identificar o que é dado que não tem mais necessidade de ficar na empresa, ou às vezes é até um risco manter esse dado. Por quê? Né, a gente já viu vários sites aí de fofoca e de coisas nesse sentido, que às vezes vazam informações aí bem confidenciais, mas informações velhas, que já nem tem mais, a pessoa às vezes nem existe mais, já morreu, mas vaza a informação. E quando essas informações são vazadas, isso traz uma imagem muito negativa para a empresa. Né? E se é uma informação que não precisava estar mais sendo gerenciada e mantida nos sistemas da determinada empresa, não faz sentido, né, você manter. Por quê? Você está aumentando o seu risco e você está pagando infraestrutura para armazenar e manter algo que não precisa mais. Então, esse é um ponto bem interessante que o Data Inside ajuda também a melhorar, que é a otimização da infraestrutura. Então, a partir do momento que eu sei que aquele dado, quando foi a última vez que ele foi acessado, quando ele foi criado, que dado é aquele, quem usa aquele dado, quem é o dono daquele dado, eu já consigo tomar uma decisão, ou pelo menos montar um plano de ação para melhorar essa gestão desse ambiente, tá bom? Isso, né, sem contar que impacta em outras soluções, né, como, por exemplo, quem nunca teve um problema de janela de backup de file server, por exemplo, aonde você vai fazer lá o backup do file server, demora 2, 3 dias, às vezes até mais, né, dependendo do ambiente e da característica do servidor. Isso também é algo que, por consequência, você vai ter uma melhora bem significativa, tá? Independente da solução de backup, tá? Não estou falando porque a gente, como Veritas, também tem solução de backup, mas por questões de gestão mesmo do ambiente. Bom, falando de conformidade, aí ele já entra nos detalhes principais do Data Insight, que aí passa pela classificação de dados, você montar um workflow de notificação e remediação, então você consegue, inclusive, liberar um portal, né, de interação entre o usuário e o dono do dado para autorizar ou não determinadas permissões e acessos, tá? E principalmente, né, gerenciar o que está acontecendo, controlar o que está acontecendo. Então, em tempo real, você conseguir visualizar ali num dashboard quem usa o que está sendo mais utilizado, né? E aí, entrando nessa parte de segurança e gestão de riscos do Data Inside, ele cria toda uma auditoria de acesso em tempo real dos dados, e aí você pode criar alertas em relação ao uso de determinadas informações ou focado em determinados usuários, né? Um exemplo, o usuário está de aviso prévio, eu quero monitorar tudo que ele faz dentro do file server, né? Porque qualquer ação, ou principalmente eu quero verificar todas as permissões que ele tem dentro do ambiente e retirar essas permissões o quanto antes, porque senão ele pode ou pegar da informação e levar para o concorrente, ou muitas vezes deletar a informação, fazer algo que realmente é o terror de toda empresa, que é a perda de dados, e aí, se de repente não foi feito um backup, ou não tem uma redundância daquela informação, você acaba perdendo aqueles dados, né? Então, são pontos que a gente vai também atuar com o Data Insight. E aí você tem uma auditoria de acesso disso em tempo real, você tem a possibilidade de criar 2 itens aqui mais voltados para a inteligência artificial, que é um score de risco, então ele monta ali um score de risco tanto para os shares, quanto também para o usuário, para os usuários, dependendo do que ele acessa, o quanto ele acessa, e anomalias, né, que pode acontecer de acesso desse usuário. Então ele monta um score de risco para você ficar sempre ali entendendo o que está acontecendo, né, em relação a esse usuário, tá? E também você tem toda uma rede, né? Ele cria uma rede social de uso das informações. Então, quem criou o dado e quem está usando. Então, você acaba tendo ali muita coisa em comum quando o usuário faz parte da mesma unidade organizacional. E aí, aquele que está um pouco destacado do grupo, é interessante visualizar e entender o porquê que ele está destacado, né? Se o papel dele é realmente acessar informações que não faz parte do dia a dia do restante do time ali, que provavelmente está trabalhando normal e esse indivíduo pode estar fazendo algo um pouco diferente, tá? Então ele também cria esse modelo, tá?
E, por fim, você tem a possibilidade de receber alertas em relação a tudo isso, de forma proativa, tá? E recomendações, principalmente quando encontrado aí shares abertos ou usuários que já não existem mais no ambiente com permissões elevadas em determinadas pastas. Então, tudo isso a gente também vai monitorar no Data Insight. Aí aqui alguns prints, né, em relação à tecnologia do Data Insight. Então aqui a gente está mostrando, a gente consegue mostrar de uma forma extremamente simplificada quem são os donos dos dados e permissões em cima desses dados, não só do dono, mas obviamente de todos os usuários que têm acesso a esse share ou esses arquivos. Então você tem uma visão não só por share, mas o drill down até, né, a última pasta, ali, o último nível, para saber se realmente tem permissões diferenciadas na árvore, né, de dados. Então, a gente consegue entregar isso de uma forma extremamente simplificada, ajudando aí na gestão do ambiente. Entender, né, quais os dados que estão em risco, e aí entra aquela parte do score de risco, onde a gente tem uma visão, como vocês podem ver, do usuário. Então, você tem o score de risco do usuário aqui embaixo. Você tem o score de risco das pastas também. Então, você pode monitorar isso de forma proativa e, numa lista de prioridades, começar sempre por aqueles que têm o maior score de risco para remediação. Aqui é como você faz o tracking, né? Aqui, na verdade, é uma visão estática, né? De um período que você pode colocar de acesso, mas todo esse acesso ele é auditado em tempo real e você também pode ter alertas atrelados a esses acessos, tá? Então, aqui ele te dá uma visão por usuário, por exemplo, ou por pasta, do que acessou, quando acessou e qual foi a operação que ele executou, se foi escrita, se foi leitura, se foi deleção, se foi mudança de permissionamento. Então, você consegue ter uma visão aqui no calendário como um todo. Por quê? Se, de repente, determinado dado ele sofreu uma alteração de permissão e depois voltou às permissões antigas para que o determinado usuário tivesse acesso, tudo isso fica auditado dentro do Data Insight, tá bom? Inclusive, você pode receber alertas. E aqui é um detalhamento maior, né, olhando toda a lista de usuários e filtrando pelo tipo de operação que você quer visualizar, por exemplo, tá? Então, leitura, escrita, deleção, criação, renomear, eventos de segurança, né? Então, qualquer mudança ali na parte de segurança do arquivo, permissionamento, né? Se houve alguma mudança de permissionamento nesses dados e por quais usuários. Então, aqui você tem o usuário, aqui embaixo todos os arquivos que ele acessou e qual foi a operação que ele fez. Então, é bem interessante porque você consegue ter uma visão bem detalhada aí de acessos. Aqui é o painel de score de risco, né? Então, ali a gente viu um resumo, né? Naquela primeira telinha do score de risco, mas se você clicar ali, ele te leva para um gráfico explicando exatamente o que ele considerou para dar esse score para esse determinado usuário ou essa determinada pasta, né? No caso de usuário, ele passa por questões de acesso, então o que ele está acessando, anomalias, ou seja, de acordo com o período, né, de 6 meses de uso, o que ele, né, assim, acessou que ele não tem costume nenhum de acessar, e alertas. Então, eu tenho todas as minhas políticas de alertas e monitoramento dentro do Data Insight e quantos alertas esse usuário emitiu, de acordo com o comportamento dele dentro do ambiente. Tá? Maravilha! Então, falamos sobre o Data Insight. Agora vamos falar aqui do Enterprise Vault. Enterprise Vault é uma tecnologia também líder de mercado da Veritas, né? E, inclusive, tanto o Data Insight quanto o Enterprise Vault principalmente, né, já está há mais de 10 anos aí como líder no quadrante mágico do Gartner, e o Data Insight recentemente também foi reconhecido pelo Gartner ali como um dos líderes no segmento de análise de arquivos não estruturados, tá? Então, falando do Enterprise Vault, qual é a função do Enterprise Vault, tá? Então, ele vai trabalhar nesses 3 pilares. Primeiro, a preservação, o armazenamento do dado, a garantia de que esse dado vai ficar armazenado de forma segura em um ambiente secundário, ou seja, ele não vai fazer isso dentro do ambiente de produção. Você pode, inclusive, ter redução de custos, né, por apresentar
armazenamentos mais baratos para guardar esses dados. A gente sabe que muitos file servers aí utilizam discos, né, discos mais caros para armazenamento, discos às vezes até SSD para armazenar esses dados. Isso tem um custo altíssimo, né, e se o dado não é muito acessado, não faz sentido nenhum você manter nesse tipo de armazenamento, tá? Só está gerando mais gastos ainda. Então, gerenciar tudo isso, então fazer essa preservação gerenciando, ou seja, garantindo a classificação, caso já não tenha feito pelo Data Inside, ele também faz a classificação na hora de arquivar, reter esses dados, aplicar toda a política de ciclo de vida, né, de retenção dessas informações, indexar tudo isso para quê? Para que eu possa depois buscar, descobrir, habilitar para fazer descobertas eletrônicas e qualquer necessidade de busca avançada aí dentro dos dados que o Enterprise Vault gerencia. Então, em resumo, a preservação, a gestão e a descoberta das informações gerenciadas pelo Enterprise Vault. Bom, aqui é um exemplo, né, que a gente sempre costuma falar referente a um pouco da confusão que há entre a parte de preservação de dados com arquivamento e a preservação de dados com backup, né? Então, quando você tem aí não estou falando de ferramentas específicas, não. O backup em si, a função de backup, ela nunca é criada para você guardar uma fita durante X anos. Por quê? Na hora de buscar, né, você não tem as ferramentas necessárias para otimizar essa busca. Então, aqui é um exemplo, né, de uma situação que eu acredito que muitos de vocês ou passa ou já passou por isso, que vem uma demanda, né, de negócio, né, às vezes da diretoria ou do departamento de legal, sobre um dado antigo que ele precisa, um e-mail ou às vezes um arquivo daquele usuário. Mas ele não vem uma requisição falando qual onde está, qual é o backup que está, qual é a fita, qual é a imagem, se a fita está ok, se não está ok, se a fita é lida, é possível ler essa fita ainda. Não existe isso. Ele simplesmente fala assim, eu preciso do dado do fulano de tal data, aproximadamente de tal data. Às vezes nem a data te dá, né? Ele fala, ó, é um processo legal, a gente precisa desse dado. E como que eu busco isso no backup? É extremamente complexo. Por quê? Primeiro que existe zilhões ali, uma tonelada de fita, que se você não mantém ali muitas vezes até um catálogo, né, dessas fitas e que dados estão nessas fitas, você acaba perdendo o controle total ali, né? Então demora semanas, dias ali para conseguir encontrar essa fita, para saber se na hora de fazer um restore, se vai ser possível ler a fita, se vai ser possível restaurar, para daí depois eu procurar o item que eu quero depois do restore. Então olha o transtorno. Então backup não é arquivamento, né? O backup ele foi feito para recuperação de desastre, recuperação de um ponto do tempo, né, aonde aquele sistema ou aquelas informações estavam íntegras, e não para armazenar a longo prazo, né? Todo armazenamento a longo prazo de imagens de backup nunca vai ser otimizado. Precisa de uma tecnologia de arquivamento para facilitar todo esse processo. Sem contar que é uma cópia, né? Então, ou seja, você mantém o dado muitas vezes no ambiente de produção, porque o backup ele não deleta o dado, né? Ele copia. E ao mesmo tempo você mantém diversas imagens desse dado e às vezes é muito complicado para encontrar. Então no final do dia, né, esse é o resultado, né? Muitas vezes a demora excessiva para conseguir atender as requisições. E aí vem o grande benefício da tecnologia de arquivamento, que é a indexação. Então você tendo uma tecnologia que vai indexar isso de uma forma extremamente otimizada no conteúdo da informação, possibilidade de buscas extremamente avançadas, você não precisa se preocupar com nada de fita. Se está na nuvem, se está on-premise, esse armazenamento, que a tecnologia também suporta a nuvem, não importa. Você vai conseguir buscar isso de uma forma extremamente eficiente, porque ele faz toda uma indexação do arquivo como um todo, do conteúdo do arquivo. Está aplicado classificação, ele também é um parâmetro de busca, né, do nome do arquivo, extensão, tudo é indexado nesse arquivo. E um ponto interessante, né, do Enterprise Vault, que a gente comentou ali no caso do backup, é uma cópia. Então, você mantém ali o ambiente de produção crescendo, 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 sem controle.
O Enterprise Vault, ele remove o dado do ambiente de produção, deixa um atalho para o usuário buscar, se ele quiser, e por um período, você também define por quanto tempo você quer manter, para ficar transparente para o usuário final. E ele movimenta isso para um armazenamento mais barato, que você vai direcionar para o Enterprise Vault. E a partir desse momento, ele aplica a desduplicação de dados. Então, ou seja, eu tirei do meu ambiente de produção, armazenei ele dentro do Enterprise Vault e faço a desduplicação. Então, ele otimiza também o consumo de armazenamento. E uma parte interessante é, se vocês, por exemplo, têm e-mails, né, principalmente se você tem uma infraestrutura de e-mail on-premise, não é um Office 365, um G Suite, você tem ali sempre uma dor de cabeça de manter o armazenamento desse e-mail. Então, quando você junta file server com e-mail, tem muita coisa duplicada, né? Itens do file server que são enviados por e-mail para diversos usuários. Então, você tem ali uma desduplicação de tudo isso, tá? E otimização no geral. Além de você conseguir também fazer ali uma redução no seu e-mail a partir do arquivamento também, tá? Se você tem PSTs na rede, a tecnologia ela tem a capacidade de buscar esses PSTs, encontrar esses PSTs, migrar esses PSTs, identificar de quem é esses PSTs e disponibilizar para o usuário através do próprio Outlook. Então, apesar do PST estar dentro do Enterprise Vault e não mais espalhado pelas máquinas dos usuários ou até mesmo armazenado em um file server, você tem a possibilidade de trazer tudo isso para dentro do Enterprise Vault, indexando e garantindo que você vai ter o controle total em cima dessa informação. Né? Ninguém pode ir lá e deletar um PST ou apagar uma mensagem do PST, porque está sendo preservado pelo Enterprise Vault. Como eu comentei, o Enterprise Vault ele tem ali uma tecnologia de classificação de dados também, tá? E essa tecnologia de classificação de dados é interessante porque você pode, inclusive, reclassificar o dado. Se ele já foi arquivado e foi colocado um tag XYZ, mas agora ele precisa ser reclassificado, seja por uma nova norma, ou a norma existente mudou e você precisa mudar a retenção, mudar alguma questão, você pode reclassificar esse dado dentro do Enterprise Vault. E os sources que o Enterprise Vault suporta, eles são extremamente grandes. Então, eu posso fazer arquivamento de todos esses itens aqui do lado esquerdo que a gente está vendo. Então, o Office 365 como um todo, aí a gente está falando de Teams, de tudo, se você quiser armazenar isso on-premise, tá? A gente tem a versão do Enterprise Vault.cloud, que aí você armazenaria isso na nuvem da Veritas, tá? Assim como a gente tem backup também como software as a service para Office 365. Então, aí você não traria nada para o ambiente on-premise, tá? Falando de Office 365, se vocês querem trazer para on-premise, a gente tem tecnologias para ajudar e apoiar nisso. Se vocês querem manter na nuvem, mas não na própria nuvem da Microsoft, que aí também muitas vezes é até um risco, né? Você ter tudo dentro do mesmo player, pagando por isso, né? Porque nada é de graça. Muitas vezes um contrato acima, uma funcionalidade que é pago à parte para você conseguir reter, e não só e-mail, aqui a gente está falando de OneDrive, a gente está falando de Teams, a gente está falando de SharePoint, desses itens que muitas vezes não são atendidos da mesma forma que o Exchange Online, que é a parte de e-mail. Então, tudo isso a gente vai suportar a preservação de dados e a classificação de dados, tanto on-premise quanto na nuvem da Veritas, tá? Beleza? Bom, aqui ele está falando, a gente está referenciando um pouco da questão da lei, que é como a gente localiza e consegue ter evidências ali num processo jurídico, tá? Dessas informações. Então, a partir do momento que eu coloco o e-discovery aí dentro da empresa, eu posso ter uma ferramenta de investigação digital que leva em consideração também a classificação de dados, identificação de dados pessoais. A partir disso, eu consigo identificar dados de usuários, tá? Onde esses dados estão, como eles estão sendo tratados, também garantir aí, através de documentações, que esses dados serão expurgados aí numa necessidade de deleção, tá? Então, você tem todo um processo de cadeia de custódia que é feito pelo eDiscovery,
que vai desde a parte da identificação do dado, encontrar esse dado, coletar esse dado nas máquinas, no ambiente como um todo, preservar o dado, ou seja, garantir que esse dado não vai sofrer nenhuma modificação durante o processo de investigação. E aí já vem a parte de processamento, revisão e análise, toda a inteligência do eDiscovery Platform, de correlacionar, de usar machine learning para identificar o máximo de evidências possível em relação àquele tema, aquele assunto ou aquela informação específica. E por fim, a production, que é a extração desse resultado em um formato que eu possa aplicar judicial. Então, é toda uma investigação digital documentada para que você consiga garantir que isso possa ser utilizado num processo judicial, tá? Essa tecnologia é muito utilizada aí por grandes empresas de consultoria na parte de investigação digital, por grandes empresas, né, aqui no Brasil também, que tem departamentos de compliance extremamente agressivos e precisa, de forma recorrente, estar sempre aplicando ali uma auditoria interna. Aqui são as opções, né? Como vocês podem ver, são opções infinitas de buscas e correlacionamento. Então, a parte de search, né, avançado das informações para ir filtrando aquilo que eu quero. Depois, a análise e revisão pelo time jurídico ou pela empresa que vai fazer a revisão, o advogado em si, né, aquele que vai olhar os documentos para entender o que tem de evidências ali. E, por fim, a production, que é como eu vou extrair tudo isso. Beleza? Para finalizar, então, falando aqui rapidamente da nossa tecnologia de proteção de dados, então, NetBackup, tá? Tecnologia extremamente comprovada, há mais de 15 anos como líder no quadrante do Gartner, uma global em relação a soluções de backup e recuperação, opções aí de você ter tanto a versão software que você instala em qualquer lugar, quanto a versão appliance, onde você tem uma caixa totalmente suportada pela Veritas, não é um OEM com nenhum fabricante de hardware, é a própria Veritas que desenvolve, mantém, tá? Todo o suporte de tudo, sistema operacional, tudo é feito pela Veritas, tá? E é uma caixa completa, você não precisa de uma outra tecnologia, né? Como a gente vê no mercado, por exemplo, como um Data Domain, um StoreOnce, que eles são storages de backup e não uma solução completa de backup. Aqui a gente tem todo o stack da solução de backup dentro de uma única caixa, já podendo fazer plug and play. Coloquei na rede, começo a fazer backup de todo o meu ambiente. Não preciso de nenhum componente externo, tá? Um ponto também interessante são as tecnologias que o NetBackup provê, né, nas últimas versões, que é automatização de disaster recovery. Então, hoje o NetBackup ele possui a capacidade de você fazer um disaster recovery em nuvem, seja ele na Amazon, na Microsoft, ou on-premise, em outro data center. Então, você tem toda a parte de disaster recovery sob demanda, embutida no NetBackup. Né, uma melhora na console de gerenciamento extremamente importante. Então, toda a console hoje ela é totalmente web, muito simples de operar. Desduplicação é algo que a Veritas faz com primazia no nível de software, sem você depender de nenhum hardware, nem mesmo dos nossos appliances. Então, a desduplicação do NetBackup é algo que sempre teve um diferencial muito grande frente aos concorrentes. É a empresa que mais tem patentes nessa área de desduplicação no nível de software. E toda a questão de recuperação instantânea, de máquina virtual, de base de dados, de arquivos, tudo isso a gente também provê no NetBackup. Além de você também ter a possibilidade de usar a nuvem como armazenamento de backup, de forma o quê? Desduplicada. Então, a gente tem cases, né, em relação à redução no consumo de armazenamento de nuvem para backup em cerca de 95% a 98%, tá, de redução a partir do momento que você aplica dados para esse tipo de armazenamento, incluindo armazenamentos extremamente baratos como o AWS Glacier, Glacier Deep Archive, que são armazenamentos aí voltados para retenção por mais longo prazo, tá? Com menos acesso, no caso ali do backup. E o SaaS Backup, que é a tecnologia que complementa o NetBackup para proteção de Office 365, Dynamics 365, G Suite e Salesforce.
Então, é uma tecnologia 100% SaaS, que você paga por usuário, e você não precisa se preocupar com o volume de dados que você tem nessas plataformas, não é cobrado nada em adicional por isso, e nem a retenção. Se eu quiser reter para sempre todos os meus backups, vai ser retido na nuvem da Veritas, tá? Você só tem o custo da licença por usuário, não tem custo por volume e nem por retenção, diferente dos concorrentes também, que utilizam aí, se for uma solução on-premise, aí vai de acordo com a sua infraestrutura disponível, né? Então, você que vai arcar com o custo de armazenamento, com o custo de servidor, de link e assim por diante. Falando dos nossos appliances, né? Então, é um appliance 100% integrado, que vem tudo, software de backup, sistema operacional, armazenamento, né? Storage, gestão e blindagem de todo esse sistema, que é o mais importante. Além da performance ser a melhor possível, você tem ali uma blindagem muito agressiva do sistema operacional para evitar invasões. Então, a gente tem diversos cases de clientes que sofreram um ataque de ransomware e só puderam se recuperar por conta do NetBackup não ter sido atacado, tá? Porque a solução de backup, se ela também for atacada e criptografarem o armazenamento de backup, já era, você não tem mais nenhuma possibilidade de recuperar. Então imagina dados pessoais sendo criptografado por ransomware e você perder inclusive o backup. E aí? Já era. Perdeu, você está sujeito a multas por perda de dados pessoais, tá? Isso já acontece com muita frequência na Europa através da GDPR. Perda de dado pessoal também acarreta em multa. Tá? Então, esse é um ponto bem importante, porque se você cria um servidor próprio para armazenar o backup, ou você usa um storage, como um data domain, por exemplo, um store once, que você tem um outro servidor que acessa esse storage para armazenamento de backup, você sempre tem uma porta de entrada para o ransom, para conseguir perder tudo, tá? Então, a gente tem essa vantagem em relação ao nosso appliance. E, por fim, o SaaS Backup, né? Então, quando você tem uma solução SaaS, é extremamente importante você entender que a gestão do dado é de responsabilidade do cliente. Então, você ter um backup externo, você ter uma gestão em cima dos dados do Office 365 é de responsabilidade do cliente, tá? E aqui algumas notas, né, em relação aos principais analistas aí de mercado falando que realmente os clientes que estão migrando para esses tipos de infraestrutura, né, um software as a service, não está levando em consideração a questão da gestão desse dado. E aí você acaba ficando na mão, muitas vezes, porque há perda de dados, muitas vezes você não sabe, e você só vai saber quando o usuário pede ou precisa e o dado não está mais lá, e não é de responsabilidade do fabricante manter aquele dado, se ele foi deletado, expurgado, criptografado, e você não tem as devidas proteções. E aí entra na questão do SaaS Backup. Então, a gente tem ali uma compatibilidade bem extensa em relação aos players que a gente atende e sem custo adicional de infraestrutura. É um principal diferencial da ferramenta, além de ser extremamente granular no que ela faz. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Office 365, a gente está falando de você conseguir voltar, por exemplo, permissões dentro de um site do SharePoint, itens granular de um OneDrive, e não o OneDrive inteiro, né? Assim como Teams, você conseguir fazer backup e restore de conversas do Teams, de arquivos transferidos e compartilhados através do Teams, de canais, né? Itens dentro desses canais que foram compartilhados, né? Tópicos, conversação e assim por diante. Então, é extremamente granular e uma solução licenciada por usuário, sem se preocupar com infraestrutura, sem se preocupar com retenção, com link de conexão entre as empresas. Tudo é feito entre a Veritas e a Microsoft, tá? Através de APIs e um desenvolvimento em conjunto. Maravilha, pessoal! Bom, então é isso, né, que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Eu não sei se o Thiago está de volta, mas eu tenho um probleminha aqui, Daniel, que eu vou precisar sair, tá? Então, eu tenho uma próxima reunião agora às 11 horas, e se tiver alguma pergunta, aí a gente pode responder por e-mail, fazer uma conferência específica com cada um, eu fico à disposição, tá bom?
Tudo bem, Rony. Eu vou fazer assim, vou deixar de novo o meu e-mail aqui na área do chat. Eu vi que teve um pessoal que entrou bem mais atrasado, assim, provavelmente perdeu o comecinho da reunião. Então, tá aqui o meu e-mail. Para quem precisar tanto do material, eu vou pedir só que você me envie novamente, Raoni, o PowerPoint, tá? Então, quem quiser o PowerPoint que o Raoni apresentou ou a gravação dessa reunião, é só me pedir, tá? Me pede por e-mail que eu envio. E também, se ficou alguma dúvida, se ficou algum questionamento, se vocês quiserem fazer um aprofundamento nessa ferramenta, pode contar com a nossa equipe, tá? Que ela vai direcionar você. É só me mandar um e-mail que eu coloco vocês assim nas mãos de quem vai saber tratar esse assunto com bastante profundidade, ok? Só verificando se o Thiago está aqui. Thiago, tá por aí? Olá, olá, bom dia. Oi, bom dia. E aí, pessoal, tudo bom? Infelizmente tive um probleminha aqui no início. Então, obrigado, Raoni. Você seguiu aí com maestria. Obrigado. Obrigado a todo mundo que está aqui também participando, pessoal. Eu só gostaria de, além de agradecer, salientar que o time da SoftwareSul ele é composto das partes necessárias de forma completa para a LGPD. Na parte jurídica e na parte técnica também, tá? E, é claro, a parte processual, dos trâmites aonde envolve processos dentro da empresa, tá? Então, nós trabalhamos com o software como esse apresentado pelo Raoni, conseguimos fazer um assessment dentro do ambiente de forma completa para identificar entradas de dados, saída de dados, aonde esses dados gravam, se tem dado que é sensível, se não tem, bom, tudo isso que já foi conversado sobre a LGPD, né? Então, o nosso time é apto, nós hoje já estamos trabalhando aí com muitos clientes, todos eles estão muito preocupados, né, sobre essa questão da LGPD, é um fator preocupante mesmo, e nós podemos também atuar como DPO, como serviço, vamos dizer assim, tá? Caso a empresa de vocês não tenha uma pessoa relacionada ainda à LGPD, tá? Vocês podem contar com a gente também para formar essa pessoa, ok? E do mais, quero agradecer a todos pela presença. Obrigado, Thiago. Então, só reforçando, pessoal, tudo isso que o Thiago falou, se vocês quiserem ter um contato um pouco mais aprofundado também podem me enviar por e-mail, tá? Eu repasso para o Thiago depois, eu repasso para a nossa equipe. Tudo bem? Então eu vou agradecendo aqui, a gente já estourou um pouquinho do nosso tempo, eu vou agradecer também a presença de todos, tá? Me disponho aqui para solucionar qualquer dúvida que tiver aí no futuro e eu vou informando das nossas próximas reuniões, das nossas próximas apresentações, porque é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Então eu vou ficando por aqui, agradeço bastante, agradeço o Thiago, agradeço aí ao pessoal da Veritas que dispôs o Raoni também. A gente se vê na próxima, pessoal. Até mais. Um abraço. Até mais, até mais.